O ministro Flávio Dino acredita que a comissão parlamentar de inquérito criada no Congresso na quarta-feira deve servir para adiantar depoimentos que no Judiciário ainda demorariam alguns meses para ocorrer. O ministro da Justiça e Segurança Pública avaliou que no âmbito econômico, político e militar foram as principais vertentes que conduziram os ataques na sede dos três poderes. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o deputado Coronel Ulisses, do União Brasil do Acre, que também é segundo vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Deputado, bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan. Como vai? Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Adriana, e a todos os nossos espectadores. Bom, deputado, primeiro, o senhor acredita nessa tese do ministro da Justiça? Eu acredito que o ministro da Justiça tem muito a responder, né? Não somente ele como presidente, porque eles são chefe do ministro que foi demitido, do GSI. O GSI tem a responsabilidade jurídica conforme a medida provisória a 1154, o artigo 8º e o parágrafo 1º e também o inciso 4 diz que a responsabilidade do GSI não somente a segurança dos palácios, e para isso ele detém um efetivo que é um efetivo consideravelmente grande dentro do GSI, além do batalhão de guarda presidencial, além da polícia, do exército, além de todo o aparato das Forças Armadas que ficam à disposição do GSI. E, logicamente, ele tem um chefe, esse chefe é o presidente da República. E, logicamente, todas as coisas, todas as informações que foram repassadas antecipadamente, conforme foi noticiado amplamente por toda a imprensa, chegou também ao conhecimento do ministro. Então, ele tem muito a que responder. Com certeza, deve ser também uma das pessoas a serem ouvidas dentro dessa CPMI. Deputado, agora a pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Isso muda o fato de que os agressores são apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam acampados, aquartelados há 2 meses no quartel-general do Exército, que já haviam tentado outros atentados, como aquele na véspera do Natal, explodir um caminhão próximo ao aeroporto de Brasília para gerar, na palavra de um desses agressores, um desses criminosos, o caos e instabilidade institucional. O presidente, 2 dias depois, postou também novamente numa rede social dizendo, voltando a falar sobre suposto fraude nas urnas e de que o resultado da eleição não havia sido aquele, depois deu uma desculpinha, soa algo esfarrapada de que estava sob efeito de medicação. Isso muda todos esses fatos? Tudo isso são conjecturas, né? É para isso que a CPMI está sendo instalada, para saber a verdade. Se isso for verdade, vai vir à tona, assim como a verdade vai prevalecer, né? Então, a CPMI que foi tentada de todas as maneiras pela parte do governo ser barrada, nós não sabemos qual era o motivo, mas houve aliciação de deputados, de senadores, né, para que retirassem o nome, a assinatura da CPMI, então várias abordagens nesse sentido. Então tem alguma coisa que o governo queria esconder. O sigilo que foi colocado em referência às imagens que foram vazadas demonstram que existia algo a esconder, né? Um sigilo que foi colocado, inclusive, para ser acessado somente após o término desse governo, né? Então, assim, nós que somos defensores da CPMI, nós não devemos nada, nós não tememos, nós queremos que ela venha à tona e traga a verdade. Quem for culpado, que seja punido, mas quem se omitiu também, como é o caso do próprio presidente, como é o caso do próprio ministro, que sabia de todas as informações, né, o ministro Dino e também o ministro do GSI, que eles respondam, assim como aquelas pessoas que foram presas, porque foram presas pessoas que depredaram, logicamente, e essas pessoas têm que responder pelos seus crimes, mas foram presas muitas pessoas que não jogaram sequer um grão de areia em qualquer prédio público onde houve um dano. Deputado Coronel Ulisses, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. O governo, ele tem entre seus participantes e apoiadores pessoas com uma vasta ficha criminal, que já responderam no âmbito político em CPIs do Mensalão, do Petrolão. São pessoas muito experientes nesse tipo de atuação, de se protegerem, de criarem narrativas, de quererem fugir dos crimes que praticam, seja por ação, seja por omissão. Do outro lado, nós temos a oposição ao governo Lula, formada por muita gente que ainda não tem experiência parlamentar
para, me parece, confrontar em nível de igualdade do universo político com essas pessoas. Como é que o senhor vê a preparação da oposição para poder enfrentar o governo Lula e chegar, de fato, às informações mais importantes e esclarecer o que precisa ser esclarecido? Olha, esse debate político, ele realmente vai ser muito acirrado. Mas eu entendo que essa legislatura, a atual legislatura do Congresso, principalmente da Câmara, ela teve uma renovação significativa, pessoas honestas que não concordam com o fisiologismo político, que não estão ali à venda, né? Tanto é que houve muitas incursões no sentido de retirada de assinatura do CPMI. Todos os meios foram utilizados para que ela não ocorresse. Então, assim, eu entendo que vai ser um debate que realmente vai ser acirrado, mas as pessoas que fazem parte da oposição hoje, elas têm caráter, têm honestidade, elas querem buscar a verdade e eu tenho certeza que a verdade vai prevalecer, ainda que nós sabemos que o governo tem essa experiência em narrativas, em realmente dizer que não sabiam das coisas, dos crimes que aconteceram, inclusive de proteger criminosos, né, que são muitos que nós temos dentro do governo que estão respondendo por processo, mas a nossa experiência não é no lado do mal, mas sim no lado do bem. O bem vai vencer o mal, com certeza. Ô, deputado, quais cuidados o senhor acha que a comissão tem que ter para não se tornar apenas palco de brigas intermináveis entre governo e oposição e a população e os objetivos da CPMI saiam perdendo? A escolha do presidente da comissão, por exemplo, e do relator são importantes nessa hora? Muito importante, né? Nós temos hoje, inclusive, um membro do União Brasil. O Arthur Maia tem uma experiência muito vasta, ele já foi presidente, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que se ele realmente for confirmado na presidência, nós teremos uma direção mais técnica e a ideia é que as pessoas que estejam ali, principalmente da oposição, que o debate seja técnico, que não seja ali um palco para lacração na internet, que não seja um palco ali para alguém querer aparecer mais do que o outro, mas que venha trazer à tona a verdade e os culpados realmente sejam punidos e responsabilizados. Deputado, o senhor não teme que a CPI, apesar de ser um instrumento sempre importante para o Congresso Nacional, não vire um palco da polarização que o Brasil vive nos últimos anos? Eu acho que isso é inevitável, mas nós vamos tentar, dentro da oposição, conversar com todas as pessoas que vão fazer parte como membros dessa CPI, para que isso não venha a ocorrer, né? Nós temos que ter uma organização, não somente na parte das ideias, mas também na parte técnica, para que essa CPMI realmente não venha ser tratado como pessoas que apoiam Lula ou pessoas que apoiam Bolsonaro. Eu acho que o que está em jogo é a democracia, o que está em jogo é a soberania do nosso país. Mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein. Deputado, o governo tem vontade de convocar alguns militares egressos do governo de Bolsonaro, como o general Augusto Heleno, que foi ministro do GSI. Aliás, a maioria daqueles militares que aparecem na imagem são ainda da gestão de Augusto Heleno, à frente do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, que também foi ministro de Bolsonaro, o próprio Braga Neto, candidato a vice, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que essas convocações são importantes? O senhor vai votar a favor? Eu acho que à medida que for colocado para votação e sendo aprovado, logicamente a CPI tem a questão soberana de convocar quem eles entenderem por votação e se uma vez que for convocado, qualquer pessoa que for convocada tem que comparecer e eu acho que nós não devemos escolher A ou B, né? Não podemos tornar isso uma disputa política, né? Eu entendo que esses nomes que a senhora citou são nomes que não estiveram e não fizeram parte de todo esse esquema que foi colocado, né? O que as imagens demonstram é que são militares que já eram ligados ao atual governo e se não foram ligados, com certeza, eles tinham essas imagens, fica aquele questionamento, por que então não foram retirados se sabiam que eles já faziam parte desse esquema e somente agora, após as imagens vir à tona, é que eles foram retirados. Então sempre fica essa dúvida.
Cristiano Beraldo. Deputado, no passado, quando havia uma convocação para depoimento em CPI, as pessoas que iam ali, compareciam e não falavam, elas às vezes saíam de lá presas. Mas hoje em dia a gente sabe que há outros recursos e que o depoente ele pode ficar em silêncio e nada acontece. O senhor teme que o judiciário seja usado para proteger algumas figuras que não estão dispostas a falar e a dizer o que sabem ali no ambiente da CPMI? Olha, eu entendo que o judiciário não deveria intervir nessa situação, né? Mais do que já interviu em situações anteriores, né? Desde o momento que iniciou o pleito eleitoral ainda no ano passado, né? Nós tivemos situações de ministros do Supremo Tribunal Federal tentando intervir e levando propostas, inclusive, por exemplo, questão do voto auditável e várias outras situações, né? Então, como agora a questão da PL que trata, que eles chamam de fake news, mas na verdade a PL da censura, onde o próprio STF já mandou algumas dicas do que deve ter na lei, né? Eu entendo que não cabe a um poder estar interferindo no outro. O Poder Legislativo ele tem que ser independente, assim como o Poder Executivo e também o Poder Judiciário, sem um intervir na ação do outro. E o senhor acredita, deputado, que será possível a CPMI provar se a invasão foi planejada, patrocinada ou facilitada pelo atual governo? Quais as possíveis punições que a CPMI pode acabar provocando, o senhor imagina? Olha, todos os crimes que estão sendo imputados para aquelas pessoas que estão presas hoje, elas devem ser imputadas também aquelas pessoas que ficarem comprovadamente, através da investigação, né, da CPMI, que realmente elas tiveram qualquer tipo de participação, inclusive as questões de omissão, porque existe o crime. As pessoas respondem pelo crime, pelo ato que ela cometeu, mas também pelas omissões, que é o caso que nós vemos aqui, supostamente, né, vamos colocar em tese, em relação ao próprio presidente e ao ministro da Justiça, que sabiam e foram informados de todas essas situações e não tomaram as providências necessárias, tendo efetivo suficiente para evitar que tudo aquilo que aconteceu pudesse ter acontecido. Estamos aqui com o deputado Coronel Ulisses, do União Brasil, do Acre, falando sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que vai investigar esses atos. Agora são 7h49. Deputado, de certa maneira, o senhor acredita que essa CPI vai travar o funcionamento do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, que precisa discutir assuntos importantes, como o próprio arcabouço fiscal e até lá na frente a reforma tributária? Não, acredito que isso é uma desculpa, né? Foi utilizado como uma narrativa para tentar barrar e evitar a CPMI. Os trabalhos continuarão em todas as outras comissões, em outras CPIs que estão sendo instaladas, como a do MST, como a CPI dos Jogos, das Americanas, são várias CPIs que já estão sendo instaladas, então esses trabalhos vão ser dados continuidade tranquilamente, porque a CPMI ela é composta por 32 parlamentares, no caso, por ser uma CPMI que é mista, né? 16 membros do Senado, 16 membros da Câmara Federal, né, da Câmara dos Deputados. Então, nós somos 513 deputados, então nós temos condições de conduzir os demais trabalhos que são necessários para que o nosso país venha se desenvolver. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, aproveitando a presença do senhor, que também é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, como anda essa luta no país, as providências para combater esses crimes tão ousados por parte, especialmente, do crime organizado? Olha, a atual composição da Comissão de Segurança Pública, né, e Combate ao Crime Organizado, ela é diferenciada de toda e qualquer outra legislatura. Nós temos hoje 34 componentes que são operadores de segurança, foram secretários de segurança, foram comandantes gerais de polícias, atuaram não somente na gestão estratégica, mas também na gestão operacional das forças de segurança, então tem muita experiência. Sabemos que hoje a questão da violência, do crime organizado, depende de um fortalecimento das nossas leis. As nossas leis hoje são muito lenientes, as ideologias da bandidolatria, da glamorização do crime, ela tem que ser quebrada, o mito do desencarceramento tem que ser quebrado. Nós temos que ter uma lei que realmente possa punir as pessoas que cometem o crime, porque hoje compensa você ser criminoso. Então a impunidade, ela aumenta a violência. E nesse sentido nós temos que tornar nossas leis cada dia mais
pesadas para aquelas pessoas que cometem crime, principalmente o crime organizado que tem tirado a vida de muitas pessoas. Nós vivemos no nosso país uma guerra civil não declarada, né? Você olhar para um país que morre 40 mil pessoas por ano, esses índices aí não acontecem nem mesmo em áreas de guerra como Caxemira, a própria Ucrânia e a Rússia, como está acontecendo agora, Afeganistão, enfim. Nós temos muito a fazer e o início disso é fortalecendo as leis, tornando cada dia mais duras para aquelas pessoas que cometem crime, principalmente o crime organizado. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e obrigado à Jovem Pan.